Então, nesse momento muito grave, que nós nos sentimos algo desarvorados, que parece que perdemos a motivação para viver, que nos sentimos vazios, torna-se-nos indispensável procurar a palavra quente e amorosa do Rabi Galileu. Quando ele nos prometeu o Consolador, era para que as nossas lágrimas deixassem o sal da amargura e escorressem pela comporta dos nossos olhos, traduzindo angústia e dor. O Evangelho veio ter conosco para ensinar-nos o hino da santa fraternidade. A humanidade necessita ver o Cristo descrucificado em nós, não através dos nossos padecimentos, mas por meio da nossa libertação. A dor tem um sentido sublime de nos despertar para a realidade daquilo em que estamos, não só na carne, mas também fora do invólucro carnal. Nós, os espíritos amigos, também experimentamos dores e esperanças, alegrias e aflições que reunimos em uma corbeia de flores para dizer ao Senhor que retiramos todos os espinhos para adornar a senda por onde vêm as gerações pósteras, sem maltratar os pés nem as angústias. Necessitamos de compreender que, por mais larga seja a existência física, ela é muito breve, depois que passa. Então, reflexionar em torno do sentimento do amor, da tolerância, da ternura, é um dever impostergável. A ternura, que é o gesto dúlcido e humilde de envolver uma outra vida em esperança e paz, deve estar na aura dos nossos sentimentos, a fim de falarmos do irmão alegria e do amigo incomparável de todas as criaturas. Jesus, meus filhos, é o zênite e o nadir da nossa existência na matéria e fora dela. Buscai-o, vivei-o e sede luz. Se não puderdes ser uma estrela, sede um pirilampo, para que haja claridade no caminho dos trôpegos e dos desesperados. Acompanhamo-vos, ouvimo-vos
e procuramos interceder por vós, porque já estivemos nas estradas tortuosas que agora peregrinais e que nos ajudaram a subir a montanha da sublimação evangélica para aspirarmos o supremo amor de Deus através do caminho que leva à verdade e à vida. Tende bom ânimo e não permitais que o desespero se aloje nas vossas almas. O que não tiverdes agora, bom ânimo. O amanhã começa neste momento e os céus brindar-vos-ão com a dádiva do reconforto, se souberdes entender o que o sofrimento vos quer dizer. Para tanto, amai com a ternura de mãe, com a gentileza de pai, com a alegria de irmão e com o devotamento de amigo. E o Senhor cantará aos ouvidos da vossa alma: bem-aventurados sede vós que me ouvistes e chegastes até mim. Muita paz, meus amigos. São os votos do Espírito Espírita, em nome dos nossos amigos do mais além, Bezerra. Que Deus nos abençoe.